Bem-vindos a mais um programa Pontos de Encontro. É com imensa alegria que vos recebemos, como sempre. Hoje temos connosco a Catarina Gomes, um ser espetacular, excepcional, com um trilho de vida incrível. A Catarina é mestra em jornalismo, mídia e globalização, estudou na Dinamarca e nos Países Baixos, tem construído imensos projetos que juntam a inovação aos mídia, aos direitos humanos e à saúde mental. Bem-vinda, Catarina. Catarina, vamos conversar. Sim? Vamos lá então. Vamos a este caminho incrível. Eu sou fã, já disse isso, e ser fã não é sou fã, eu já sigo o projeto. A saúde mental, para mim, diz-me muita coisa e a arte, principalmente. Portanto, Catarina, conta-nos um bocadinho de ti. Como é que tu, de repente, que não foi, nunca nada é de repente, as coisas vão fermentando, como é que, quem és tu e que projeto é este, o manicômio, que depois se desdobra em muito mais, não subprojetos, mas muito mais atividades. Sim. Conta-nos um bocadinho. Então, mas eu, se calhar, em vez de começar por falar de mim, vou falar sobre o manicômio. Ok. Eu acho que é aqui o mais importante, porque além da Catarina, toda uma equipa e todos somos elementos e aliás, eu não sou a peça principal do manicômio, não é? Todos somos peças principais, incluindo, obviamente, os artistas. Bom, pronto, o manicômio neste momento são na verdade vários projetos. Nós começámos e somos originalmente um projeto de arte contemporânea. Trabalhamos com artistas profissionais e incríveis também, com experiência de doença mental grave, não é? E que, devido ao facto desta sua longa experiência de falarem abertamente sobre isso, de facto sofrerem também abertamente, sofrem muito estigma, inclusive o seu próprio estigma, e da família, dos próprios técnicos de saúde mental e também, obviamente, do mercado ou do mundo da arte. Portanto, o que nós fazemos, e somos com ferramentas, nós trabalhamos com os nossos artistas para lhes dar espaço e visibilidade e um espaço seguro para poderem trabalhar com uma equipa que acredita piamente neles, ok? É muito importante também dizer, pronto, eu estou a falar já da parte artística, porque é o nosso projeto inicial. Claro. E é engraçado que eu acho que todos os dias digo isto, ou seja, nós estamos a falar de artistas profissionais, isto não é ocupacional nem é terapêutico. Muito importante dizer isso. Exatamente, exatamente. São pessoas, ou são artistas, eu não sou artista neste caso, mas como qualquer pessoa que queira viver do seu sonho e da sua profissão, que em condições normais talvez não o conseguissem, devido à falta de apoio, devido à falta de autoestima, devido à forma como lidam com a sua doença, não é? Mas que connosco nós conseguimos dar não só este apoio emocional, mas este apoio profissional também. Em termos, é importante dizer, portanto, há um espaço físico, Sim, sim, sim. onde eles têm os materiais que pretendem utilizar na sua arte, não é? Sim. Absolutamente disponíveis e eles usam esse espaço para criar. É isso? Sim, ou seja, nós tivemos infelizmente 2 anos sem espaço, estamos agora a recomeçar e a fazer obras, ainda não começámos, mas para um espaço novo, portanto vamos ter boas notícias em breve. E sim, ou seja, nós compramos, damos todos os materiais necessários para a sua produção artística, estamos a falar de materiais de altíssima qualidade, que qualquer artista quer, não é? Claro. Porque num contexto, vamos imaginar, num contexto mais ocupacional, de um hospital psiquiátrico ou mesmo de um centro de dia, as pessoas
muitas vezes recebem folhas A4, tesouras, coisas ocupacionais repetitivas e não têm escolha, só para as pessoas terem aqui um termo de comparação. Sim, é importante. E o que nós damos é, se a nossa artista, vamos imaginar, se a Anabela, se a Cláudia, se a Joana precisam de X material, nós compramos esse X material. E depois fazemos toda a promoção, a organização de exposições, as vendas, muito importante, em que 70% do dinheiro vai para o artista, 30% fica no manicômio. E para ter um ponto de comparação nas galerias comerciais, ou normalmente comerciais, é exatamente o oposto. E pronto, é assim que nós funcionamos com eles. Depois também tentamos desdobrar tudo o que é a criação artística para outras atividades, desde masterclasses, desde fazer projetos curatoriais com os artistas. Neste momento queremos também que os artistas tenham uma maior voz naquilo que é o manicômio, na verdade participar naquilo que é a sua organização. E pronto, é esse trabalho que nós temos vindo a fazer ao longo de 6 anos. Obviamente 2 anos sem um espaço teve aqui um grande impacto, mas nós agora estamos com novos projetos, estamos com novas dinâmicas, o que também é muito bom. E só aqui para explicar também um pouco como é que nós começámos, que acho que é importante, porque depois nós temos, em 6 anos, além da parte artística, fizemos muito mais coisas. E depois a história fica assim um pouco complexa e imensas perdida. coisas que eu estive a pesquisar. Exatamente, pronto. Então, nós nascemos a partir de um projeto que ainda existe dentro dos Grupo Matos, e que foi um grande sucesso na altura. Os fundadores desse projeto, o Sandro Rezende e o Zé Azevedo, que infelizmente faleceu, criaram o projeto dentro do Júlio, e mais ou menos passado, ou antes, mais ou menos há uns 8 anos, houve uma reflexão em que dentro do hospital, apesar do projeto de grande qualidade, continuava a seguir uma lógica em que se convidavam artistas de renome com pessoas do Ateliê do Júlio, em que não se dizia quem era o quê, mas o foco ainda estava muito no artista dito normal, não é? Que muitas vezes não é, tem experiência de doença mental e não fala disso. E também que o próprio hospital acabava por ter muitos processos e muitas regras que não deixavam a criação espontânea de outros projetos, ou mesmo a venda e dar o dinheiro aos artistas, porque havia uma série de questões legais, não é? Que não era permitido. Às vezes poderia ser permitido, mas a burocracia não ajuda, pronto. Ou seja, a pessoa nunca recebia dinheiro. E se recebesse, para mesmo para o próprio hospital, e depois aqui uma grande generalização, atenção, a obra nunca era valorizada como um artista de arte contemporânea com preços regulares, mas sim como um doente mental, entre aspas. Ou seja, a obra nunca a deixavam vender a um preço justo. Pronto, além disso, houve aqui uma reflexão em que continuava a ser uma experiência um pouco voyeurística, não é? Em que o que atraía as pessoas muitas vezes não era a qualidade das exposições, era ver o que era o Júlio de Matos lá dentro. Pronto, então, com esta reflexão, decidiu-se criar um projeto completamente fora da caixa, fora do hospital, onde criávamos as nossas próprias regras, onde os artistas tinham mais poder também, onde nós poderíamos ditar esta parte das vendas, muito importante, porque o bem-estar, ou seja, este caminho de ter uma melhor saúde mental ou de ter uma doença mental mais estável, parte também muito da forma, ou seja, as condições de vida que nós temos, que também são as condições financeiras. Claro que sim. Aliás, os próprios estudos comprovam, e nós vemos à nossa volta, a doença mental é mais prevalente em pessoas e em grupos mais vulneráveis economicamente. Portanto, esta parte de vender é muito importante e dar dinheiro ao artista. Pronto. Então aí nasce o manicômio. Inicialmente estávamos num espaço no Diapo, num cowork, misturado com outras empresas de, vamos imaginar, advogados, consultoria, outros criativos, etc. Sim. Ou seja, uma pessoa entrava no espaço e não via quem tinha doença mental ou não. Pronto, também é muito diferente. Também era importante. Sim, também é muito importante, porque dentro do hospital há logo esta ideia de
Quem está aqui é doente mental. Exatamente, e quem bate é o médico ou o doutor, pronto, e há logo esta hierarquia e esta divisão de papéis. Pronto, no manicômio não existe, e o nosso novo espaço é a mesma dinâmica, partilhado com outras empresas, outras entidades, em que a ideia é existir este entrosamento e que é mesmo muito importante, especialmente para a pessoa que tem experiência de doença mental, que normalmente é, vou usar uma palavra forte, mas é guetizada, não é? Ou seja, é muito difícil uma pessoa, até pode ser uma experiência temporária de doença mental grave, ela própria, a pessoa e mesmo as pessoas à sua volta, a deixarem de ver como entre aspas, doente mental, não é? Ou vamos imaginar um caso de alcoolismo. O Zé teve um caso, foi alcoólico durante 7 anos. Dificilmente as pessoas à sua volta vão olhar para ele como o Zé vai sempre ser o alcoólico, ou o drogado, ou o que seja. Pronto. É este o estigma, não é? O estigma é muito forte. E também por parte da família, por parte dos técnicos de saúde mental, que também a questão é, atenção, os técnicos de saúde mental obviamente fazem um trabalho incrível. Nós temos muitos à nossa volta nos outros projetos, mas o objetivo do técnico de saúde mental é a cura, não é? E muitas vezes ainda vivemos em Portugal e no mundo uma abordagem muito hospitalar, não é? Sim. Que é curar a pessoa e olhar para a pessoa como uma questão química. E que é difícil ver a pessoa. Exatamente. E não, eu diria mais, que cura é que pode haver para alguém que tem uma doença mental, se não, não é só a parte do medicamento, é tudo que se pode, o que estão a fazer. Ou seja, dar-lhes essa abertura, sentirem-se pessoas, sentirem-se vistas como qualquer um que passa na rua. Exato, que eu acho que sem estigma. São as necessidades de qualquer um de nós. Aliás, nós nem falamos em cura, porque o que é cura, não é? A questão é essa. Eu ia dizer que é um pouco como se houve uma palavra muito na moda que é a neurodivergência. Quem é que não é neurodivergente? A pergunta é essa, que eu ponho muitas vezes, que é o que eles querem fazer, querem pôr sempre as pessoas dentro de caixinhas, não é? Exatamente. E depois exatamente. é difícil elas saírem das caixinhas. Sim. As próprias pessoas procuram caixas, na verdade. É isso que nós também temos, por exemplo, muita gente que chega a nós, quer artistas, quer mesmo pessoas que depois para o nosso projeto de consultas sem paredes ou outros, eu acho que dá muito conforto às pessoas estar dentro de uma caixa. E nós tentamos desconstruir esta ideia da caixa, não é? Sim, mas isso é uma proteção, não é? Exatamente, porque à volta, direi eu, o ambiente não é ameno. Sim. Então eles recolhem-se, não sei, penso eu. Tenho um bocadinho essa noção. Eu acho que também é uma questão da natureza humana que gosta de dar-nos segurança. Ou seja, não é apenas proteção, eu acho que qualquer pessoa, mesmo uma pessoa que não tenha uma doença mental ou outro tipo, por isso é que há tanta gente, por exemplo, a ler o horóscopo, não é? Dá aquela segurança, ou mesmo as questões da religião, não é? Acho que é da natureza algo muito primitivo procurarmos âncoras, não é? Que nos dê identidade. E a questão é que a identidade da doença mental é estigmatizante. Pronto. Neste caso é. E por isso, por exemplo, é engraçado porque quando nós trabalhamos com os nossos artistas e há pessoas que nos chegam que já têm uma carreira ou já têm, por exemplo, formação muito específica em belas artes, portanto, são esses artistas, ou temos também pessoas que nunca pensaram em ser como a Anabela Soares, mas nós trabalhamos muito indiretamente este trabalho deles reconhecerem como artistas, que passa primeiro de tudo por eles verem que, ok, eu tenho uma doença mental, mas eu não sou um doente mental. É este percurso. Pronto, então foi assim que o Manicômio nasceu. Além da parte da arte contemporânea, porque somos um grupo que gosta muito de fazer coisas distintas e diferentes, começámos por fazer alguns testes a partir de conceitos artísticos com publicidade e com branding. Tudo começou com a Anabela Soares, que faz uns monstros incríveis de cerâmica. Então começámos com o branding
para uma marca, a Herdade Malhadinha Nova, que criámos um conceito do calor-frio. Depois eu posso dar-vos algumas imagens para adicionar no Sim, podcast. por favor. E ganhámos os 2 prémios internacionais de Design e Branding e Packaging. E pensámos, isto se calhar pode ser interessante. E então, a partir daí, criámos uma agência criativa, que é uma Manicômio de agência, onde tanto fazemos coisas mais conceptuais e artísticas, como, por exemplo, os chocolates da loucura da Arcádia, Sim. ou fazemos, por exemplo, design e branding para marcas como a Fidelidade ou como a PUF. E aqui nós somos uma organização sem fins lucrativos e tanto a agência como outro projeto que temos, que eu já vou falar dele, servem como como o nosso, a nossa forma de fazer dinheiro para financiar a própria organização. Ou seja, nós na verdade vemos como uma empresa social. Todo o dinheiro que nós fazemos é para os próprios projetos. Sim. Então, já falei da parte do manicômio arte, não é? Da agência. Da agência. Depois temos também relacionado com a parte artística, temos um projeto com o nosso parceiro Aviário, São João da Madeira. Sim. Que em 2021, mais ou menos, ou 2022, eles vieram ter connosco, queriam fazer um projeto em unidades psiquiátricas, através dos seus materiais, porque além dos lápis, eles têm materiais de grafite muito bons para criar, não é? Para desenhar, incríveis e muito versáteis. E a partir disso criámos este projeto chamado Nós os Loucos. Nós gostamos muito destes nomes. Eu também, sim. Eu revejo-me nesses nomes porque acho que esses nomes são... Ajudam a pôr um sorriso na cara das pessoas exatamente. e falar sobre a loucura Exatamente. de maneira mais leve, não é? E com este projeto, que já esteve em mais de 8 unidades psiquiátricas, ou seja, é um projeto nacional, estamos neste momento a terminar o projeto no Algarve, por exemplo, nós vamos para unidades psiquiátricas, quer públicas, quer privadas, e fazemos 2 coisas. Fazemos ateliês experimentais de desenho, salas forradas a papel, com artistas mediadores profissionais, claro, onde os participantes têm liberdade artística, isto em oposição ao que acontece em muitas destas unidades psiquiátricas, onde há regras para tudo, horários para tudo, há temas, a pessoa com experiência de doença mental não decide, não é? E também muitas vezes os próprios responsáveis dos ateliês não dão informação artística. Pronto, então nós aqui damos um espaço de liberdade, não há batas, não há senhores doutores, não há ajudantes ou os famosos monitores a ajudar as pessoas. E o que importa é o processo. No final, o objetivo não é necessariamente ter uma obra de arte. Aliás, nós aí somos bastante duros. Se a arte ou se o produto não tiver qualidade, não é exposto. Tivemos muita sorte até agora. E com este processo nós deixamos ateliês montados também nestas unidades psiquiátricas. Quando saem, sim, e claro que a unidade depois decide se mantém ou não, ou seja, se continua. Damos formação também às pessoas responsáveis pelos ateliês. Depois o que nós também nos apercebemos, e por estes anos todos de experiência em unidades psiquiátricas, e também muito pelos convites que nós recebemos, é que é muito romântica esta ideia de trabalhar com a arte e saúde mental, os loucos, que têm aqui outra dimensão de criatividade, etc. Pronto. E então é uma área muito apetecível para muita gente. Desde artistas, os ditos normais, desde pessoas que trabalham na área de saúde mental. Pronto. Mas quando fazemos um projeto artístico dentro de uma unidade psiquiátrica, esquecemos sempre dos trabalhadores, não é? Das pessoas que estão lá todos os dias, numa profissão que para muitos é altamente apaixonante, amam o que fazem, mas é muito desgastante, não é? Porque a experiência, a doença mental, isto é muito importante, nós temos tendência a romantizar muito a doença mental, mas é uma experiência de sofrimento para a pessoa, muitas vezes para os familiares, também para os técnicos de saúde mental.
E pronto, e os técnicos, muita paixão, mas estão sempre a apagar fogos, não têm tempo, muita hierarquia, poucas pessoas, muito mal pagos muitas vezes. Pronto. E então nós decidimos, nós os loucos, paralelamente também trabalhar com eles, com workshops de inovação em saúde mental. E também a desenhar o hospital do futuro, porque eles têm muitas ideias, depois não têm tempo para as implementar, não é? Há muito esta questão, vou falar aqui assim, o manicômio chega, vem com ideias loucas, etc. Mas há muita gente que tem ideias muito boas, não tem tempo, ou não tem recursos, ou uma equipa que os apoie. Sim, é muito isso. Depois é preciso estrutura e Exatamente. para pôr em funcionamento. Nós não conseguimos ainda dar a estrutura, mas nós plantamos sementinhos. Ou seja, damos estas ferramentas, também pomos as pessoas a conversar, que muita gente não tem tempo durante o trabalho de conversar umas com as outras. Sim. E agora vamos lançar a rede de inovação em saúde mental, a ALA, para pôr esta conversa a nível nacional. Que bom. Para assim... Como é que é? O que é a ALA? Bom, a ALA ainda vai ser lançada. Ainda vai ser lançado. Podemos falar, mas é basicamente... Vão ser desde workshops, sessões de conversa, diálogo, conferências. Profissionais de saúde. Mas também não profissionais. Não, é aberto ao cidadão comum. Sim, por isso é que nós trabalhamos muito noutros projetos, vamos imaginar, com o MAT, ou com câmaras municipais, como a de Cascais, que também fazem inovação em saúde mental, não é? Sim. E também podem fazer parte da aula. Aí é que está. Porque o que o manicômio também mostra, ou queremos mostrar, é que esta questão da saúde mental e da doença mental não é apenas uma competência das pessoas que efetivamente trabalham ou estudaram saúde mental. É uma competência, uma responsabilidade de todos. Porque, por exemplo, o facto de vivemos cada vez mais isolados, menos em comunidade, isso tudo tem um impacto. Uma pessoa ir a um museu e gostar da experiência e ter essa possibilidade de fazer bem tem um impacto no bem-estar, que depois tem impacto na saúde mental e depois poderá ter impacto na doença mental. Sim. Portanto, isto tudo está interligado e o que nós queremos é que toda a gente se sinta responsável por isto. E daí a aula não irá ser um projeto fechado. Pronto. Não sei se tem perguntas, porque depois eu tenho que ter mais projetos. Mas vai falando. Vai falando, Catarina, porque estás a dizer tudo aquilo, eu nem tenho nenhuma pergunta, porque estás a responder às minhas perguntas, às minhas possíveis perguntas. E isto é mesmo esta conversa que é preciso. É preciso mostrar este projeto, os outros projetos todos, eu não diria revolução, ou diria revolução, que se pretende fazer numa área que tem muito estigma, que as pessoas olham de lado muito, e é preciso integrar, e é preciso abraçar, e é preciso trazê-lo, e trabalhar muito, e isso é preciso ter estes projetos e estas pessoas maravilhosas como tu e a equipa toda a mexer, e a fazer uma disrupção numa cultura do certinho direitinho, que não é nada. Sim, e nós gostamos muito de trabalhar nesta questão de disrupção e dos paradigmas. São palavras da moda, eu sei, mas apesar de serem conceitos muito macro, estão nos detalhes. Por exemplo, nós temos muito cuidado com a linguagem e é uma coisa que nós estamos sempre a chatear parceiros, unidades onde acabamos por trabalhar. Por exemplo, no manicômio, não entram palavras como doutor, utente, cliente, doente. Sim. Mesmo a palavra paciente não somos grandes fãs, mas depois também, quando toda a gente é uma pessoa, acabámos por nos confundir a nós próprios, que eram depois as pessoas, portanto estamos a tentar encontrar outra palavra. Sim. É uma discussão que temos, que temos recorrentemente. Portanto, a linguagem é também muito importante, esta questão das hierarquias e dos tratamentos. Por exemplo, no nosso projeto de Consultas Sem Paredes, que ainda não falei nele, não há hierarquia entre esta relação do técnico de saúde mental, que pode ser psiquiatra, ou psicólogo, ou psicoterapeuta,
e o paciente, não é? Sim. A pessoa que vem ter a consulta, ou seja, não há bata, não há senhor doutor, o local da consulta é escolhido entre os dois. Isto é muito, muito importante. E é engraçado que é mais difícil para o paciente entender isto que o técnico de saúde mental, porque está tão habituado a esta lógica do senhor doutor, dê-me um comprimido que isto faça, e do... Não é? É verdade, sim. Pronto, mas em Portugal e em muitos países, não é? O ser médico ou técnico de saúde mental. E atenção, ainda bem que existem, não é? Claro, Mas acaba por haver uma hierarquia tão grande que há uma desresponsabilização do próprio paciente para ser dono do seu caminho de recuperação ou o que seja. Porque eles estão cá e tratam e eu só Sim, fico sim, aqui quietinha à espera. Temos uma geração mais jovem Sim. e eu acho que está a ser um pouco difícil para os técnicos de saúde mental, no geral, e ainda bem, por uma geração mais jovem, eu até me incluo a mim própria, que quer saber mais, quer entender mais, não é simplesmente receitar algo e já está, quer entender o processo. E não é uma questão de desrespeito, é mesmo de saber. Quanto mais eu souber, mais adesão tenho. Claro que sim. Estou a falar de uma perspectiva do medicamento, mas também poderá ser uma perspectiva psicoterapêutica, não é? Sim. Pronto, então nós também trabalhamos muito isso no Então, as manicômio. consultas abertas, falamos um bocadinho. As consultas sem paredes. Sem paredes, abertas. Há muita gente que chama consultas abertas, que é engraçado. Bom, então Porque nós sem paredes, eu comecei logo a ver, não há nada, portanto... Não há consultórios, não há gabinetes. Não há consultórios, não há gabinetes, portanto... Exatamente. Pronto, então as consultas sem paredes nasceram no fim de 2019. Nós estávamos no tal espaço no Beato, um espaço muito bonito, grande. Tínhamos a galeria e móveis, assim, sofás incríveis, super vintage, super lindo. E então pensámos na altura, por que não convidar um psiquiatra, neste caso foi um psiquiatra e uma psicoterapeuta, para experimentar dar aqui umas consultas. E atenção que aquilo era um espaço de co-work, ou seja, pessoas trabalhavam lá no meio, mas um espaço muito arejado, muito grande. Experimentar ter aqui umas consultas, ao contrário desta ideia de ir para um hospital, ou mesmo uma clínica que tem ares mais clínicos, frios, distantes, os hospitais que têm sempre o piso dos blocos, não é? Toda a gente já sabe, por exemplo, no Porto é o 5º piso, se eu vou ao 5º piso, toda a gente sabe o que é que eu vou lá fazer, eu própria sei o meu próprio estigma, eu recuso-me a ir lá, não é? Já vou ter aqui esta etiqueta da loucura. Pronto, e no privado também muitas vezes temos consultórios fechados, não é? Que em alguns casos, algumas pessoas até com traumas, vamos imaginar violência sexual, espaços fechados podem ser até catalisadores de algumas emoções negativas. E também com outros dois aspectos, que é no público. O público funciona muito bem para casos de emergência. Aliás, as consultas sem paredes não é para emergências médicas. Emergências médicas vão ao hospital e o público funciona muito bem. Não funciona bem na continuidade, não é? Longas listas de espera para consultas em psiquiatria, psicologia. E no privado, as consultas são caríssimas. Quer em psicologia, quer em psiquiatria. As médias da psiquiatria, eu acho que andam à volta dos 130 euros neste momento de consulta, e psicologia, a média está por volta dos 60, 70 euros. Pronto. Então nós pensámos, bora criar aqui um conceito fora do gabinete, sem fila de espera e a um preço acessível. E assim foram criadas as consultas sem paredes, com... O que é que aconteceu? Não, foi ótimo. Ou seja, nós tivemos um primeiro ano, um piloto, que até porque houve a pandemia e porque o país fechou, tivemos este privilégio de ter experimentar, que havia uma grande preocupação que nós tínhamos, que é espaço aberto, esta questão da privacidade, não é? Especialmente da privacidade acústica. E correu super bem. E correu tão bem que decidimos que é a altura de começar a replicar e a escalar e abrir diferentes núcleos, não é? Sim. E neste momento não estamos no espaço anterior, estamos na ARC, que é a Escola de Artes Visuais no Beato.
estamos no MAT, com a Câmara Municipal de Cascais, em vários museus em Cascais, no Conde Castro Guimarães, no Casal Saloio, na Biblioteca Casa da Horta e no Estádio de Futebol do Estoril Praia. Ou seja, sítios que ponham um sorriso na cara da pessoa quando pense. E antes de eu falar do feedback propriamente específico, só para dizer que nós temos... Isto não é, ou seja, não é uma intervenção, não é uma consulta. É exatamente como ir a um psicólogo, consultas semanais, consultas bimensais. Um seguimento. Um seguimento, exatamente, terapia de casal, família, temos para crianças, adolescentes, psiquiatria, psicologia e psicoterapia. E, muito importante, todas as consultas são a 35 euros. Temos uma bolsa interna que permite que alguns preços sejam mais baixos e nós fazemos fundraising para essa bolsa interna. E depois mesmo com a parceria com a Câmara Municipal de Cascais, que eles fazem também com outros parceiros, as consultas são totalmente gratuitas até ao salário mínimo nacional, que é ótimo. As pessoas inscrevem-se, procuram-vos, como é que... Sim. A dinâmica, porque é interessante saber como é que as pessoas podem chegar aí. Claro. Então, o manicômio, nós aqui funcionamos como o Tinder da saúde mental. Não temos uma app, mas é tudo por e-mail, as pessoas escrevem-nos, a maior parte das pessoas não sabe o que quer, normalmente. Nós tentamos entender o que é que a pessoa precisa. Sim. E fazemos aqui o match com o técnico indicado e disponível, de acordo também com o que a pessoa quer. Ou seja, a pessoa tem aqui uma escolha se houver vários técnicos disponíveis. E a partir daí é uma relação que estas duas pessoas têm. E nós aí já não nos metemos mais, quer dizer, fazemos produção, no sentido em que nós, dentro dos espaços que nos acolhem, e acolhem-nos a longo prazo, por exemplo, como o MAT ou a Câmara de Cascais ou a ARCO, nós disponibilizamos tudo o que sejam acessórios necessários para uma consulta, cadeiras confortáveis, lenços de papel, creme solar se for para a rua. Temos de ter a garantia que são espaços, isso é muito importante, tenham condições internas e externas de acordo com a legislação da entidade provedora de saúde, portanto isto é tudo legal. E o feedback tem sido super positivo, atraímos muita gente que tem receio de ir a um conceito mais normal, com várias parcerias que nós temos no terreno, conseguimos dar prioridade a pessoas que efetivamente não têm dinheiro para ir ao privado, e isso é muito bom, ou seja, nós não queremos ver o IRS de ninguém, mas depois temos parcerias em Cascais, no Beato, que nos indicam pessoas mais vulneráveis e que têm prioridade nas consultas e acesso também a estas bolsas. Também muito importante, nós damos formação aos espaços que nos acolhem, quer seja no conceito, quer seja em saúde mental, e isto é importante porquê? Porque a partir do momento em que um espaço nos acolhe, eles também se tornam embaixadores de saúde mental. E muitas vezes acontece que há pessoas que chegam com dúvidas. E queremos também, vamos imaginar, eu lembro-me perfeitamente quando lançámos no MAT e tivemos muita visibilidade na televisão, etc. E houve uma senhora que um dia chegou à bilheteira principal do MAT, eu quero um psiquiatra agora, e estava e porque a pessoa teve formação, soube muito calmamente dizer, se for uma emergência, por favor, dirija-se ao hospital, se for uma consulta regular, manda e-mail para aqui e eles respondem em 48 horas, pronto, e foi isso que aconteceu. Portanto, é importante esta interseccionalidade, não é? E garantir que somos todos parte desta solução. Pois, porque podia chegar lá e a técnica que a recebesse na bilheteira não percebesse. Portanto, no fim, é um universo que se abre em campo, não é? Exatamente. É também ter aqui os museus como atores da saúde mental, as câmaras municipais, as juntas de freguesia, uma escola de artes, ou outros espaços que nos acolhem. Para o ano queremos abrir também um núcleo em Viseu, um núcleo no Porto. Eu ia aí, se era só Lisboa? Não. Nós queremos abrir, aliás, queremos até abrir fora de Portugal. Isto é realmente um projeto único no mundo. Sim. Agora, é um projeto que não abrimos um núcleo novo a cada 2 semanas. Temos que ter formação, parceiros, etc.
Agora, quer que eu fale? Continuo a falar? Eu quero que continues a falar tudo. Sim, eu quero. Já porque tudo o que eu tinha para perguntar está a sair aí para brotar, porque eu já sabia que ia acontecer isso. Aliás, quando conversámos, eu disse, por favor, Catarina, conversa, fala, diz-nos. Bom, também só aqui para dizer outra coisa, nas consultas sem paredes fizemos um piloto este ano e voltando a esta ideia, porque nós achamos que a saúde mental, a doença mental, é um projeto da sociedade e não apenas nosso. Claro. Então nós começámos com o nosso primeiro projeto de grupos de acompanhamento ou grupos de terapia. Ou seja, em vez de ter consultas individualizadas, são grupos. Pronto, não é um conceito novo. E que nós acreditamos muito nele por duas razões. Primeiro, permite que as pessoas se suportem e aprendam também umas com as outras, não é? Um conceito mais horizontal e também permite preços mais reduzidos, mais do que os 35 € e chegar a mais gente. E, portanto, tivemos este ano o primeiro projeto piloto com mulheres e monoparentalidade, que foi um grande sucesso. E agora estamos a iniciar mais 4 grupos com um parceiro chamado Preparador, aqui em Lisboa. Com isso também é uma coisa que nós queremos muito influenciar, muito ter mais grupos. Mais grupos. Pronto, agora passando a outro projeto, já falei, arte contemporânea, Nós os Loucos, agência criativa, consultas sem paredes. Falta-me falar. Fabuloso, eu estou estarrecida. Falta-me falar do Humans of Manicômio. Sim. Que é um projeto de formação que nós temos, que, tal como a agência, é um projeto que nós vemos também como uma forma de trabalhar mais com empresas para garantir receita para financiar os outros projetos. Isto é importante. Claro. E nós no Humans of Manicômio damos formação em saúde mental, doença mental, arte e cultura de trabalho para empresas públicas e privadas e pessoas. Pronto, isto começou aí há cerca de 4 anos, algumas empresas pediam-nos, ou masterclasses com os artistas, ou, por exemplo, também muito comum, façam uma talk de 45 minutos para que as nossas pessoas fiquem felizes, já deixem de ter stress, isso é impossível, obviamente, não é? Pronto. E nós começámos a trabalhar com empresas, alguns projetos correram bem, outros não tão bem, pronto, isto também é importante falar, de que, primeiro, a transformação não se faz de um dia para o outro, não é com uma talk de 45 minutos que se resolvem problemas de burnout ou problemas de stress, são mesmo questões também estruturais e da sociedade. E até a partir desta reflexão, e porque existem várias empresas que já dão formação nesta área, nós há cerca de um ano resolvemos fazer aqui um rebranding interno, porque não queremos ser competição de ninguém, mas sim trabalhar em conjunto, colaborar, e resolvemos chamar aos nossos programas de formação Humans of Manicômio. Ou seja, na verdade, o que nós queremos é trazer as empresas, os trabalhadores, os colaboradores, para este universo da loucura e da forma diferente que pode ser falada a saúde mental e a doença mental, certo? Mais imersiva, mais solta. Vivemos numa sociedade, numa cultura que tem pouca esperança. Exatamente. E tudo muito hierarquizado. Está muito tudo dentro das linhas para ver se não tropeça. E nós no manicômio temos este privilégio, até com o nosso nome, de poder operar um pouco fora do convencional. Completamente, sim. Exatamente. Pronto, então aí renasceu, não é? Sim. O Humans do Manicômio. Fazemos, por exemplo, como eu estava a dizer, estas formações a programas. Como é que as pessoas podem aceder a elas? Tem que ser uma pessoa, por exemplo, como eu, que estou reformada. Sim. Tenho alguns projetos faço voluntariado, que somos voluntários, como pontos de encontro. Como é que eu, por exemplo, podia inscrever-me ou participar numa formação vossa? Bom, isso é interessante, porque normalmente até agora nós temos feito mais para empresas, para grupos, mas nós agora, pelo menos com as masterclasses, vamos começar a ter uma programação mais regular, que qualquer pessoa se pode registar.
E é uma ótima ideia, e agora a Helena tu estás-me a dar essa ideia também para as outras formações, não é? Exatamente. Burnout, stress, o ABC da saúde mental, que também pode ser para qualquer pessoa. Sim. Portanto, mantenham-se atentos. Pois, é contactar-vos, é mandar-vos Inscrever, e-mail, inscrever na nossa newsletter, seguir o nosso site, que depois nós ficamos com o vosso contacto. E depois nós também temos um catálogo, se alguém tiver interesse, que nós podemos enviar com os vários tipos de formações que fazemos, e também estamos abertos muito a desafios. Por exemplo, nós acabámos por criar um projeto que foi um desafio que nos foi lançado, que neste caso fizemos até com a Fidelidade. Sim. Este foi feito há uns 3 anos, são programas imersivos inspirados em estratégias de design thinking dentro da empresa, onde pomos os trabalhadores a desenhar as suas próprias soluções de saúde mental ou doença mental para dentro ou fora da empresa. Sim. Temos muita tendência ou de contratar consultores, e que nós falamos, não é, pelo manicômio, ou outras pessoas para desenharem os projetos, e nós aqui tentamos que sejam as pessoas internamente a desenhar. E foi graças a este programa, por exemplo, que a Fidelidade lançou agora no dia 10 de outubro, com esta colaboradora, com a Ana, um baralho de cartas que está a ser distribuído gratuitamente por várias escolas a nível nacional, para, em contexto de sala de aula, professores poderem falar sobre emoções com os alunos. E pronto, então nós fazemos. Isto foi a partir de uma ideia de 2 pessoas, e nós depois aqui trabalhamos com elas. E é um tipo de coisas que nós fazemos, então, no Humans of Manicômio. É maravilhoso, porque eu falando ainda um bocadinho atrás, eu estava a dizer, eu estou reformada, tenho uma vida ativa e assim, mas há muitas pessoas que chegam a uma fase da reforma e que ficam completamente perdidos. E que podem desenvolver algum transtorno na saúde mental, seja uma solidão profunda que depois os impede de sair. Por isso, essa abertura é também para estas pessoas, não é? Sim. Que não estão diagnosticadas com saúde mental, mas era aquilo que eu te dizia, falamos de neurodivergência, mas quem é que não é neurodivergente, não é? Sim. E portanto, é muito interessante abrir também, é fundamental abrirem as empresas e as empresas também a apoiar, muito à comunidade. Por exemplo, eu, Helena, quero saber mais, quero fazer formação, quero estar mais dentro dos conceitos, o que é que eu posso fazer? Sim, exatamente. Helena, tens toda a razão. Temos é que fazer as coisas passo a passo. Claro, obviamente. Só isso. Obviamente. Nós somos uma equipa pequenina, isso é uma ótima ideia. Até este caso que estás a falar, no caso das pessoas em situação de pré-reforma ou reforma, é um grupo que nos interessa bastante. Não estou a falar na parte da estadística, mas sim na parte da saúde mental. Claro, sim. Porque achamos que realmente, como tu dizes, é um grupo muito vulnerável. Porque nós, como sociedade, somos educados para trabalhar a vida inteira, ter este propósito, e depois, de repente, e até com o aumento de vida, não é? Que nós temos. Depois temos ali outra vida em que já ninguém nos educou para saber o que fazer. Pronto. E achamos que isso é um público mesmo muito interessante, e temos algumas ideias na gaveta para aí. Porque eu conheço pessoas que se perdem um bocado e quase existem, e é bom também, e isso fica não só entre nós, mas também qualquer pessoa pode sorrir para a outra. Qualquer pessoa, eu vivo numa aldeia e portanto a comunidade é mais pequena, mas o reparar no outro, não é? E às vezes descobrem-se estas situações de tristeza, não sei o que é fazer, o que é que eu estou aqui. Sim. Sim, não, exatamente. Mas realmente é algo que nós, até com outros parceiros que nós temos que trabalham muito nesta área, de outra maneira, e que nós temos andado a falar. Portanto, se calhar para o ano que vem, novas ideias. Agora estamos no fim de 2025. Exatamente. 2026 é um grande ano. É possível visitar-vos, é possível conhecer o espaço, é possível, nós pontos de encontro estamos a falar, é possível
nós íamos ter convosco. Sim, claro. Nós neste momento estamos a trabalhar num novo espaço, a construir um novo projeto manicômio, ou seja, que irá ser lançado para o ano. Portanto, fisicamente podem nos visitar. Eu deixo depois a morada, não há problema. Até para verem o nosso espólio, para comprarem arte, também muito importante. Convido todas as pessoas. Sim. E também porque é um espaço muito bonito, não é? Que ainda não está oficialmente aberto, mas que estará em breve, mas que vocês já podem visitar. Mas que nós queremos saber isso tudo para irmos continuando a pôr nas nossas páginas, Claro. nas nossas breves notícias. Queremos fazer parte dessa comunidade. Claro. Somos parte integrante de todos, mas queremos mesmo fazer parte dessa comunidade. Não, isso é ótimo. Obrigada. Está bem? Está bem? Então, o que eu te vou dizer, porque tenho isto passa a correr, na realidade, isto passa a correr. Que mensagem, não sei, algo que tu pudesses dizer sobre o poder da arte na saúde mental, que tu já disseste, mas sobre a saúde mental, sobre o estigma, isso para as pessoas que ainda pensam que a saúde, que fogem das pessoas que têm saúde mental e as pessoas que têm saúde mental não dizem que têm com medo. Saúde mental. Não, saúde mental estamos todos, não é? Estamos todos, não é? Sim. Porque a saúde mental é aquele bocadinho que se calhar fecha a porta 3 vezes, só para saber. Isso aí já há pode ser caracterizado. Sim. Ou seja, eu queria que deixasses uma mensagem, nós temos sempre uma mensagem abrangente e de otimismo. Bom, Tu és super otimista, mas pronto. sim. Bom, a questão é ter uma experiência de doença mental ligeira ou grave, temporária ou crónica, e não querendo, novamente, é muito importante, são questões de sofrimento, especialmente para a pessoa, Sim. mas nós temos que começar a olhar para isto como se eu tenho uma doença crónica no coração, partir uma perna, diabetes, etc. São questões que não me definem como pessoa. Exatamente. Isso é muito importante, não me definem como pessoa. Portanto, a pessoa que tem uma experiência de doença mental, estas imagens que nós temos dos anos 50, dos coletes de forças, que já nem existem. Exatamente. Isto é totalmente um Sim. mito, ok? Pedimos também aos mídias para não reforçar este mito, que é muito importante. É. E que se alguém, se vocês virem à vossa volta alguém que pode até nem saber, mas precisa de ajuda ou de algum tipo de apoio, ou que vos pede, que se informem e que direcionem a pessoa, que pode ser para o manicômio ou para outro espaço, Sim. para procurarem ajuda, não é? Mas que não ignorem a pessoa. E o mais importante, Sim. para todos mantermos uma boa saúde mental, é voltarmos, e como a Helena, como estavas a dizer há pouco, voltar a olharmos olhos nos olhos, voltar a viver em comunidade, voltar a sorrir para as pessoas, ter preocupação, dialogar. Muito importante. Estar atento. Muito obrigada, Catarina. Foi um gosto. Tá. Foi maravilhoso. Eu já sabia que ia ser, mas foi muito mais maravilhoso. Foi um gosto incrível ter-te. Bem-ajas. Obrigada. E, portanto, chegamos ao fim de mais um podcast, desta vez com Catarina Gomes. Entre outros projetos, o bebê, o mais importante, direi eu, mas visível, o manicômio. Sigam-nos, não percam. E este episódio, sigam-nos e deem-nos ideias. Nós estamos cá para isso. Bem-vindos. Bem-ajam por estar aí.